Olá, senhoras e senhores, com vocês, o professor José Diogo, e na aula de hoje nós lidaremos com os modelos atômicos de Dalton, de Thomson e Rutherford. E para o preparo dessa aula, foi utilizado o livro Princípios de Química de Peter Atkins e Jones. Antes de avançarmos na explanação sobre os modelos atômicos, é pertinente lembrar que a química ela é uma ciência estruturada em 3 níveis. No nível macroscópico, temos a contemplação de um dado fenômeno, no qual podemos ver as mudanças. No nível microscópico, interpretamos o fenômeno em termos de arranjos de átomos, e no nível simbólico, representamos um dado fenômeno químico por meio de símbolos e equações matemáticas, e algumas vezes trabalhamos mais perto de um desses vértices. Para ilustrar a estruturação da química em 3 níveis, vamos considerar o seguinte exemplo. Consideremos uma fita de magnésio, a qual é queimada ao ar. Quando esta reação acontece, temos a liberação de uma grande quantidade de calor e luz. Então, quando lidamos com a contemplação deste fenômeno a olho nu, estamos lidando com o nível macroscópico da química. Porém, quando interpretamos essa reação a partir do rearranjo dos átomos envolvidos, estamos lidando com um nível microscópico. Por exemplo, a fita de magnésio apresenta magnésio em sua constituição. O magnésio presente na fita ele pode reagir com o oxigênio molecular presente no ar, formando um pó esbranquiçado. E o composto que representa este pó esbranquiçado é o óxido de magnésio. Podemos representar este fenômeno fazendo uso de uma simbologia através de uma equação química. E a equação química em questão lida com o magnésio reagindo com o oxigênio molecular, formando o óxido de magnésio. Então vejam que, para lidarmos com interpretações em termos de química, temos que recorrer à noção de átomos. Mas, antes de avançarmos, uma pergunta aqui é pertinente. Afinal, qual o propósito da ciência? E aqui eu me refiro à ciência de forma geral. E podemos responder a essa pergunta relativamente complicada da seguinte forma. Qualquer ciência ela busca a simplificação dos fenômenos a fim de que possa entender tais fenômenos. E podemos avançar com a seguinte pergunta. E afinal, e no caso especial da química, como é que a química simplifica os fenômenos envolvidos? Bom, a química simplifica os fenômenos envolvidos tratando tudo que nos cerca em termos de entidades simples, denominadas átomos. Sabe-se atualmente que mais de 100 elementos químicos levam à composição de toda a matéria existente no planeta Terra. E a ideia de átomo ela data de 420 anos antes de Cristo, e o filósofo Leucipo e seu discípulo Demócrito fizeram o seguinte experimento. Olha, se fôssemos capazes de dividirmos a matéria até o mais alto nível, muito provavelmente chegaríamos a uma porção da matéria que não seria mais divisível. E daí a palavra átomo, a qual tem origem no grego, significa, portanto, indivisível. Porém, anos depois, o filósofo Aristóteles ele apresentou uma outra teoria para explicar a constituição da matéria. E Aristóteles ele recorreu a uma teoria baseada em 4 elementos. Para Aristóteles, tudo que existe seria constituído de porções específicas de fogo, água, terra e ar. A teoria de Aristóteles de composição da matéria a partir desses 4 elementos impediu que a teoria atomística proposta por Leucipo e Demócrito tivesse um desenvolvimento mais acelerado. Quando pensamos em termos de química, isto implica em olhar para um objeto do cotidiano e imaginar os átomos que compõem tal objeto, a exemplo do experimento que nós acabamos de analisar. Para explicar a formação do novo composto, o óxido de magnésio, tivemos que recorrer a um certo rearranjo do magnésio presente na fita com o oxigênio molecular presente no ar.
Para entender os modelos atômicos, nós traçaremos aqui o seguinte percurso. Inicialmente, buscaremos entender os experimentos que foram cruciais para introduzir nos átomos. Lidaremos também no encontro de hoje com o modelo nuclear. Nos próximos encontros, nós falaremos sobre os experimentos que culminaram no advento de uma nova teoria denominada mecânica quântica. Falaremos também nos próximos encontros sobre átomos hidrogenoides e sobre átomos polieletrônicos. A partir de trabalhos com gases, Dalton considerou o átomo como sendo partículas indestrutíveis pequenas, as quais são uniformes no tamanho, forma e massa para um dado elemento. Então, o átomo para Dalton seria uma espécie de esfera uniforme, a qual apresenta analogia com uma bola de bilhar. Dalton também apresentou uma simbologia para retratar os átomos e os compostos formados a partir dos átomos. E eu gostaria de dar um destaque especial para o caso da água. Então, dispondo das informações que Dalton tinha de pesos moleculares, Dalton propôs que a molécula de água seria formada a partir da combinação de um átomo de hidrogênio e de um átomo de oxigênio. Claro que Dalton não tem culpa nisso, né? Uma vez que as informações das quais Dalton dispunha na época eram bastante imprecisas. Apesar do átomo de Dalton explicar adequadamente propriedades de gases, tanto é que é uma lei envolvida nos gases que carrega o nome de Dalton, o modelo de Dalton apresenta algumas deficiências. Por exemplo, o modelo de Dalton não explica a existência dos isótopos. Para explicarmos a existência dos isótopos, temos que recorrer a partículas subatômicas, nesse caso, os prótons e os nêutrons. Então, querer que o modelo de Dalton explique os isótopos já seria querer demais. E, além disso, o modelo de Dalton ele não explica a alteração dos átomos nas reações que envolvem transferência de elétrons. E vale destacar que o modelo de Dalton também não consegue explicar o experimento do tubo de raios catódicos. Mas, afinal, o que seriam esses raios catódicos? Os raios catódicos consistem em feixes de partículas que vêm do interior dos átomos que compõem o eletrodo de carga negativa. Então, vejam, se estamos lidando com partículas que surgem do interior dos átomos, evidentemente que o modelo de Dalton não tem capacidade de fazer tal descrição. Tanto é que este experimento foi de suma importância para ajudar o cientista Thomson, por volta de 1900, a propor um refinamento do modelo atômico proposto por Dalton. E em que consiste o experimento do tubo de raios catódicos, também conhecido como experimento de Joseph John Thomson. Esse experimento ele consiste em considerar uma câmara, a qual é dotada de 2 eletrodos, em que temos um eletrodo usado para gerar o raio catódico e temos um segundo eletrodo que atua no desvio do raio gerado. O fenômeno da eletricidade já era conhecido, mas o grande mérito de Thomson foi conseguir fazer tal medição usando um tubo bastante evacuado. Vamos à descrição do experimento. Quando se aplica uma diferença de potencial entre estes 2 eletrodos, os raios catódicos eles partem do cátodo, passam por uma fenda, porém, ao atravessar essa região, a qual é submetida a uma diferença de potencial, portanto, nesta região temos um campo elétrico sendo aplicado, temos que o raio catódico ele é atraído pela placa de carga positiva. Com isso, Thomson notou estar lidando com partículas dotadas de carga negativa, uma vez que sabemos de física básica que partículas positivas atraem partículas negativas. Fazendo uso de um filme detector, Thomson foi capaz de calcular o deslocamento sofrido pelo
raio catódico. E uma outra observação interessante feita por Thomson é que ele descobriu que a natureza das partículas ejetadas do cátodo independem da natureza do metal usado. Thomson estava lidando com uma partícula presente em qualquer matéria. Thomson descobriu o elétron. Bom, já se sabia que a carga total dos átomos era zero, era neutra, portanto, e se os elétrons tinham carga negativa, logo o átomo deveria conter carga positiva suficiente para neutralizar as cargas negativas. E uma pergunta a se fazer aqui é a seguinte: onde estaria essa carga positiva? E Thomson sugeriu o modelo atômico como uma espécie de gota de material gelatinoso de carga positiva com os elétrons suspensos nessa gota de material gelatinoso. Daí, deu-se origem ao modelo que é comumente chamado de modelo do pudim de passas, em que o pudim representaria essa massa positiva gelatinosa e os elétrons de carga negativa seriam representados pelas passas. Apesar do modelo atômico de Thomson explicar adequadamente o experimento do tubo de raios catódicos, este modelo não explica a estabilidade eletrostática do átomo. Através dos deslocamentos observados no experimento do tubo de raios catódicos, Thomson conseguiu determinar a razão entre a carga e a massa do elétron. E, além disso, Thomson notou que a massa do elétron ela é muito menor do que a massa do próton. Logo, para que os elétrons neutralizassem a carga positiva devido aos prótons, seria necessária uma grande quantidade de elétrons. E essa grande quantidade de elétrons levaria a uma repulsão eletrônica muito alta, o que desestabilizaria o átomo. Além disso, o modelo atômico de Thomson não explica, por exemplo, o espalhamento das partículas alfas de Rutherford. E em que consiste tal experimento? O experimento de Rutherford ele consiste em fazer uma fonte de partículas alfas, as quais consistem no átomo de hélio dotado de carga 2+, colidirem em uma fina película de ouro. E, apesar do experimento carregar o nome Experimento de Rutherford ou Experimento da Folha de Ouro, esse experimento foi executado por 2 alunos de Rutherford. E foi observado neste experimento que a maioria das partículas não sofria quaisquer desvios. Algumas partículas eram desviadas. Se usássemos o modelo de Thomson para explicar as observações feitas por Rutherford, notaríamos que as partículas alfas atravessariam o material de consistência gelatinosa sem quaisquer problemas. Porém, Rutherford notou que algumas partículas sofriam grandes desvios. Então vamos às observações feitas por Rutherford. Quase todas as partículas alfa passam e sofrem eventualmente algum desvio. Cerca de uma em cada 20.000 partículas alfa sofria um desvio superior a 90 graus. Então vejam que a existência desses grandes desvios inviabilizaria utilizar o modelo atômico de Thomson para explicar tais observações. Além disso, algumas poucas partículas elas voltavam na direção original. E de que forma Rutherford, os grandes desvios sofridos por algumas partículas alfas, seria devido ao fato das partículas alfas encontrarem um núcleo denso, onde neste núcleo denso estariam as partículas de carga positiva. E com base no número de partículas alfas que atravessaram o átomo sem problema e com base no número de partículas alfas que sofreram grandes desvios, Rutherford chegou à seguinte relação entre raio do átomo e raio do núcleo. Com base nas evidências de Rutherford, o raio do átomo seria 10.000 vezes maior do que o raio do núcleo. Se fôssemos fazer uma analogia em que o átomo seria representado pelo Maracanã, aquela circunferência central onde a bola fica e de onde se inicia a partida representaria, portanto, o núcleo. Esse exemplo nos mostra claramente a dimensão minúscula do núcleo frente ao átomo.
Rutherford considerou o átomo como sendo esférico, com uma carga positiva localizada no centro, possuindo as cargas negativas difusas em relação a este centro. E o modelo atômico de Rutherford, apesar de explicar o experimento das partículas alfas, o modelo ele ainda não consegue explicar a estabilidade eletrostática do elétron. Logo, Rutherford considerou o elétron como se girasse em torno do núcleo, em analogia ao movimento que os planetas fazem em torno do Sol. Porém, é sabido que carga em movimento, aqui temos o núcleo contendo as cargas positivas. Porém, se considerarmos um elétron descrevendo o movimento circular, é sabido que partícula carregada descrevendo movimento circular tende a irradiar, perdendo assim energia, e ao passo que o elétron perde energia, ele tende a descrever órbita cada vez menor e, em última instância, teríamos uma colisão do elétron com o núcleo. Além disso, o modelo atômico de Rutherford ele não consegue explicar as linhas espectrais até mesmo dos átomos mais simples. Vamos para o caso do átomo de hidrogênio. Consideremos uma câmara contendo hidrogênio molecular, o nosso H2 gasoso, e se fizermos corrente elétrica passar pela câmara, nós temos que o hidrogênio molecular ele será convertido, ele será quebrado em hidrogênio atômico. Além disso, a energia na câmara é capaz de promover determinados átomos de hidrogênio de uma condição de menor energia para uma condição de maior energia. E vamos denotar o hidrogênio nesta condição de maior energia por H estrela. Porém, é natural que os átomos de hidrogênio que estão no estado de maior energia retorne ao estado de mais baixa energia. E para isso, a energia precisa ser liberada, recompondo assim o hidrogênio neste conteúdo de mais baixa energia e liberará energia, sendo esta energia liberada na forma de radiação eletromagnética. Vejam, se fizermos a luz que é liberada pelos átomos de hidrogênio, quando passam dessa condição de maior energia para esta condição de menor energia, atravessar uma lente, e esta lente tem como função ampliar a luz. Se, além disso, fizermos a luz que foi ampliada pela primeira lente passar por uma fenda estreita e depois por uma segunda lente que tem a mesma função da primeira passarem por um prisma, a luz ela será decomposta. E para uma pequena fração do espectro eletromagnético, nós temos este perfil emitido pelo átomo de hidrogênio. E vejam que o componente da luz que apresenta maior intensidade é o componente correspondente à cor vermelha. Por isso que o hidrogênio atômico ele tende a emitir coloração vermelha. E um fato que deixou os físicos intrigados é porque o átomo de hidrogênio, por exemplo, ele tem preferência em emitir apenas em certos comprimentos de onda e não emitir assim um espectro contínuo. O átomo de Rutherford não consegue explicar este resultado. Então vamos lá, o caminho que nós percorremos aqui foi o seguinte: lidamos com o átomo de Dalton, para o qual o átomo ele é indivisível. Thomson, através do experimento do tubo de raios catódicos, descobriu as partículas negativas e propôs o modelo que é conhecido como modelo do pudim de passas. Rutherford, através do experimento das partículas alfas, colocou os prótons em seu devido lugar, no núcleo, e teremos que recorrer a modelos atômicos mais sofisticados para explicar as linhas espectrais do átomo de hidrogênio. Então, em nosso próximo encontro, nós forneceremos as bases para entender o modelo atômico de Bohr, e em encontros futuros nós lidaremos com o modelo de Schrödinger. Como diz o nosso caro professor Pierre, aula dada, aula estudada. Hoje, até a próxima, pessoal!